Oi, oi, estamos de volta com mais um episódio aqui do nosso podcast na Bom Futuro Aviation Experience. A gente está falando o dia todo, desde ontem, na verdade, sobre o universo da aviação executiva, segurança operacional, inovação, tecnologia e os profissionais que tornam tudo isso possível, não é? No episódio de agora, a gente vai explorar um tema fundamental, muitas vezes invisível, né, para nós leigos que não conhecemos, é o controle do tráfego aéreo. Quem que garante que os aviões mantenham distância, fluidez, total segurança no céu e dão também essa segurança aos pilotos? Para essa conversa, eu tenho a honra de receber aqui os meus convidados, a Sargento Yasmin Santana, Sargento Nicolas Peixoto, dois profissionais que atuam diretamente como controladores de tráfego aéreo, e o Major Antônio Costa, comandante do TTCEA Cuiabá, Destacamento do Controle do Espaço Aéreo. É isso? Falei certinho? Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigada. Obrigada por terem aceito aqui o nosso convite. Primeiro eu quero entender como é que funciona essa profissão que é silenciosa, como eu disse, para aos olhos dos leigos, né, dos passageiros que não entendem muito bem, mas que é essencial para manter em ordem e em segurança a aviação, não é? A gente trabalha sobre regime de escala, né? Tem os turnos da manhã, da tarde e do pernoite, onde nós nos revezamos para estar sempre 2, 3, 4 profissionais sempre ali na hora para poder estar sempre provendo ali a navegação, né? Para todos os pilotos que adentraram o nosso espaço aéreo. E como é que é esse trabalho propriamente dito, Major? Marina, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos espectadores. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de estar participando aqui desse grandioso evento. Para nós é uma honra poder estar representando aqui o Destacamento de Controle de Espaço Aéreo de Cuiabá. Obrigada. E poder falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia, que como você falou, né, às vezes é um trabalho invisível, mas é bom que se destaque a importância para que a gente mantenha a segurança aqui dos nossos tráfegos. Então, assim, como a gente já vinha falando, né, os maiores desafios é a gente manter esse serviço prestado continuamente, 365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia, como a Sargento Yasmin falou. Não para, né? Não para. Então, nós temos toda uma infraestrutura para que isso aconteça e esse é o nosso grande desafio lá, prestar um serviço de qualidade para a nossa sociedade, que nós sabemos o quão a nossa aviação ela impacta aqui na nossa sociedade. Então esse é o nosso maior desafio, manter esse serviço prestando nos mais altos níveis de segurança e qualidade. O destacamento, ele fica no aeroporto Marechal Rondon, como é que é? Exatamente, ele está localizado num terreno anexo ali ao aeroporto de Marechal Rondon, uma área patrimonial nossa, em que nós fazemos todo esse trabalho. Nós prestamos serviço, além do controle de tráfego aéreo, serviço de meteorologia, nós somos responsáveis por manter os equipamentos técnicos em pleno funcionamento, os auxílios à navegação, são todos de responsabilidade nossa fazer a manutenção e prestar de forma contínua esse serviço. Além dos controladores, nós temos toda essa equipe técnica, de meteorologia, de administração, todo mundo que faz essa engrenagem gerar junto aí pra gente prestar o melhor serviço aí pra aviação. É uma equipe grande, gente, né? Muito grande, que a gente às vezes não tem ideia. Sargento, como que é o trabalho, a rotina, na verdade, de um controlador de tráfego aéreo? Primeiramente, boa tarde, Marina, aos espectadores também. Sou o Sargento Peixoto, trabalho há 8 anos no DTCEA Cuiabá, né, prestando esse serviço que, como você falou, qual é o maior desafio, como é que é a característica desse serviço. É uma tarefa árdua, apaixonante, né? E como a gente fala, faz o voo alçar confiante, entendeu? Então, tipo assim, nosso maior desafio é esse. É prestar o melhor serviço com qualidade e segurança operacional para que todos os envolvidos possam sair satisfeitos com o produto final, né, que é a aviação. Eu acredito que o primeiro item aí seja a segurança. A segurança, ela está acima de tudo dentro da aviação, entendeu? Nós temos princípios, regras, né, regulamentos que baseiam e todos eles, a palavra principal é a segurança operacional, porque o mais importante é, durante um voo, a gente fazer de tudo, todos os nossos artifícios, todos os nossos conhecimentos específicos, técnicos específicos, para que o piloto ele tenha a segurança que ele vai decolar daqui de Cuiabá para o Rio de Janeiro, São Paulo, para qualquer capital do Brasil ou fora do Brasil, e vai voar com total segurança, porque a gente vai proporcionar isso para ele, entendeu? E eu acredito que deva exigir um treinamento e uma capacitação constantes essa função, né? Exatamente. Anualmente nós temos avaliações teóricas e práticas para poder estar sempre em manutenção do nosso serviço, até porque, por exemplo,
Às vezes podem acontecer coisas específicas, como uma emergência médica, uma ameaça de bomba, coisas que não são corriqueiras, e a gente anualmente faz treinamento para que, caso isso ocorra, a gente tenha a habilidade, né, para poder, e a agilidade para poder resolver essas questões que não acontecem usualmente, graças a Deus. Então a gente está sempre em manutenção do nosso conhecimento, sempre aprimorando para nunca esquecer na hora que a gente realmente precisar. E Major, avaliações, desculpa, não, imagina. Avaliações teóricas também, porque às vezes tem atualizações do regulamento que às vezes passa desapercebido, mas a gente sempre faz uma reunião, um grupo de trabalho, entendeu? Uma aula teórica para alinhar os controladores, uniformizar com o mesmo pensamento, entendeu? Avaliações teóricas anuais para rever alguns conceitos antigos que talvez possam ser esquecidos, entendeu? Como ela falou também, o treinamento prático, porque é difícil acontecer uma emergência, como a gente chama Mayday, PAM-PAM, são situações de risco, né, na aviação, são difíceis de acontecer, então a gente faz treinamento prático muito qualificativo para que a gente possa estar preparado para essas adversidades. Entendeu? Antes de eu ir para a próxima pergunta, a gente vê muito isso em filme, né? O Mayday é a emergência. O Mayday é assim, nós temos o PAM-PAM e o Mayday, né? Que um seria urgência, o PAM-PAM urgência e o Mayday socorro. Uma situação, às vezes a aeronave perde um motor, por exemplo. Ele declara um Mayday, tem uma falha de combustível, tem um combustível acabando praticamente, porque é a situação que a aeronave está num eminente risco de cair, entendeu? Então ele declara esse Mayday para que o controlador seja o anjo da guarda dele e faça seu serviço para que ele possa pousar com segurança. Né? E aí o controlador tem esse papel fundamental, né? De fazer esse trabalho. E eu ia perguntar justamente sobre como foi o avanço desse treinamento para o acompanhamento, não só das atualizações, dessas normas, dessas regras, mas também da tecnologia, né, Major? Porque ela vem avançando a cada dia, exatamente, né? Se a gente pegar o destacamento de controle de espaço aéreo de Cuiabá, ele foi inaugurado em 1959, onde nós iniciamos aqui a prestação desse serviço. E se nós formos olhar os equipamentos, a tecnologia que a gente usava naquela época é muito diferente de hoje. Então, com todos esses avanços, exige muito, como a gente está comentando aqui, uma capacitação contínua do nosso efetivo. Então, nós temos um programa de qualificação, onde o controlador, quando ele chega na unidade, ele chega com a classificação de estagiário, então ele passa por toda uma rotina de treinamento, uma carga horária específica de treinamento, e aí ele vai, ao final desse processo, ele vai adquirir a habilitação dele como controlador. Ele passa por um conselho operacional, onde os instrutores, junto comigo, como comandante, nós nos reunimos, avaliamos o desempenho desse estagiário, para aí sim habilitá-lo como controlador. Uma vez habilitado, nós temos a certeza que ele está pronto para lidar com qualquer situação, seja um PAM-PAM, seja um Mayday, e que ele vai prover o serviço no nível esperado para que aquela aeronave pouse com segurança. E o que muda no controle do tráfego aéreo quando a gente fala de aviação executiva? Há uma diferença? Se costuma operar aí, fora dos grandes planos de voos? É mais flexível? Precisa de mais atenção? Enfim, em resumo, o que muda? Então, nós operamos de acordo com as regras de tráfego aéreo. E a regra de tráfego aéreo ela é uma só para todas as aeronaves, seja para uma aeronave de instrução de pequeno porte, seja para um Boeing, para um Airbus comercial com 150 passageiros. Então, nós não procuramos diferenciar qualquer tipo de aeronave que seja. Nós aplicamos as regras de tráfego aéreo de forma uniforme para todas as aeronaves, entendendo, logicamente, as características de cada uma delas. Podemos dizer assim, que tem situações específicas que vai ter uma atenção redobrada do controlador, como a gente está falando, em casos de emergência, um Mayday, um PAM-PAM, vai sair um pouco daquele padrão que a gente está acostumado, porque a aeronave ela tem uma prioridade para pouso, uma prioridade aérea, um voo presidencial, como aconteceu recentemente, coisas assim, entendeu? Mais específicos, a gente tem que tomar um cuidado maior, porque existe um regulamento todo para esse tipo de voo, mas tratando de aviação executiva, aviação comercial, aviação militar, em regra de ar é o mesmo serviço. Né? E durante a operação diária, né, qual que é o maior desafio ou os maiores desafios enfrentados? Acredito que a variação da meteorologia, que é inesperada, de uma hora pode mudar o tempo completamente, dar um vendaval. Fora do controle de vocês, né? Exatamente. Aí foge um pouco o nosso controle, aí às vezes a pista fica impraticável porque a visibilidade está reduzida, então as aeronaves precisam fazer espera, dependendo da autonomia de cada uma, precisa até alternar, dependendo da previsão, né, para o aeródromo abrir ou não. Então acho que a meteorologia é uma grande surpresinha, assim, sempre no nosso turno de serviço. Eu imagino que sim. Sempre pode acontecer uma coisa diferente, assim, eu vou contar uma experiência minha aqui no meu estágio, por exemplo, eu estava, como o Major falou, nós temos estágio, quando eu passei há 8 anos atrás no estágio,
eu lembro que vinha chegando 7 aviões para sequenciamento, né, um número bem considerável grande, e a torre, eu sou do APP, o órgão de aproximação que faz o sequenciamento para pouso, a torre informou que tinha um jacaré na pista. Jacaré. Onde, em que outro lugar haveria um jacaré na pista? Fauna matogrossense e aí eu tive que... Tinha aeronaves que estavam falando inglês, entendeu? Uhum. Eu tive que fazer todo o improviso, toda uma fraseologia e lembrar como é que era jacaré em inglês, entendeu? Então, alligator. Tipo assim, alligator e pra lembrar. Aí eu tive que improvisar, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, o que é isso, sabe? Mas no final deu tudo certo. Então, assim, situações... O tráfego aéreo é muito dinâmico, né? Uhum. Se um cara tiver um controlador de 30 anos de experiência, ele não pode falar que sabe tudo. É mesmo. Todo dia é uma escola nova. Eu acho que isso é o mais interessante, é que todo dia é um serviço novo. A gente está ali controlando sempre, seguindo sempre as mesmas normas, mas todo dia é uma situação nova, é um aprendizado novo, é uma forma diferente de resolver um conflito. É muito interessante, eu acho bem dinâmico. É bem dinâmico. E eu acho muito interessante. E é interessante que eu, conversando com os pilotos, alguns pilotos, eles falaram justamente sobre essa paixão e essa vocação por ser uma profissão que não tem rotina, né? Que lida com o inesperado. E eu acredito que os controladores de voo também estão nesse mesmo patamar e também tem que saber lidar sob muita pressão, né? Sim. Os treinamentos, além de serem para vocês para perícia e para realmente estarem preparados para aquele trabalho técnico, operacional, tem também o controle emocional e de pressão? Com certeza. Muito, por exemplo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vou contar uma experiência minha também, parece até que eu tô ficando velho, não é tanto de experiência, mas tipo assim, uma vez aconteceu, eu tinha 1 ano de habilitado, estava recém-habilitado assim, de uma aeronave falar para mim, declarar Mayday e dizer que não tinha condições nenhuma de voar. Estava totalmente perdido, a situação, o cenário era de uma meteorologia horrível em Cuiabá, entendeu? O céu totalmente fechado. E ele falou, controle, é o seguinte, eu não tenho visibilidade nenhuma, meus equipamentos todos, eu tô com pane total elétrica. Meu Deus. E eu parei ali sem experiência quase nenhuma, né? Botei a mão na minha cabeça e falei, o que eu faço agora, entendeu? Mas primeiro, eu controlei meu emocional, porque eu falei assim, se eu ficar desesperado também, como é que vai ficar a situação desse piloto, né? Então, assim, e graças a Deus, né, e nossos conhecimentos técnicos específicos, a gente conseguiu fazer ele, inclusive, pousar aqui em Bom Futuro, né? Verdade. Foi aqui nessa pista, inclusive, né? Em relação a isso, eu não sou controlador, mas eu sou aviador, sou piloto de formação, voei aí minhas mais de 2.000 horas e nesses casos onde demanda, tanto da parte do controlador como da parte do piloto, um controle emocional para que a gente possa exercer ali a nossa função, uma palavra-chave é o treinamento. Se nós tivermos com os treinamentos em dia, se nós tivermos com as nossas capacitações ali bem feitas, quando a situação desafiadora aparecer, nós vamos agir naturalmente, a coisa vai sair, a gente vai deixar o nervosismo de lado e vai fazer aquilo que a gente tanto treinou, vai aplicar e vai dar tudo certo. Isso é importante também para transmitir essa tranquilidade para o piloto também, para ele sentir que não, meu controlador está ali comigo, ele não está nervoso, então a gente acalma eles também, porque se eles perceberem que a gente está nervoso, aí piora tudo. Aí perde o controle. Nós temos uma mania, a maioria dos controladores, de falar muito rápido. É uma mania de controlador, acho que até um vício, porque é muita demanda de avião, então acaba que você tem que falar... muita informação para dar num curto espaço de tempo também, já tem que dar para outro. 5, 6, 7 aviões falando ao mesmo tempo e você tem que falar... Aí quando acontece a emergência, você tem que conseguir controlar, né, pela voz, o emocional, para que o piloto sinta segurança. Porque é a voz que está ligando você a ele. Exatamente. Né? É o seu tom de voz. Isso. E é interessante porque às vezes a gente pensa em personalidade. Eu sou muito nervosa, eu sou muito estressada, não posso trabalhar com isso. Na verdade é uma questão de treinamento. Sim, né? Com certeza. Uma questão de realmente você, inclusive está tendo treinamento aqui dos pilotos, desde ontem, e é fundamental essa reciclagem o tempo todo, né, Major? Exatamente. Nós fazemos um treinamento com os nossos controladores, inclusive esse ano nós teremos, todos os nossos controladores, a gente faz o PAELS, né, que é um treinamento simulado em um ambiente controlado, onde nós colocamos situações de emergência, onde os controladores ficam mais à vontade para colocar em prática aquelas situações que não são comuns. Então, existe todo um investimento por trás disso. Nosso efetivo de controladores hoje está em torno de 60 controladores, então todos esses controladores eles vão para São José dos Campos, no ICEA, onde é feito esse treinamento. Então, e quando nossos controladores voltam, é unânime assim, a melhora que a gente percebe e a percepção deles próprios, né, em se sentir mais confiante para estar agindo ali com base no treinamento que ele essa foi dado. Confiança que traz essa segurança para ele e para o piloto, né? E é muito importante mesmo, porque num PAEL de 2 anos atrás, mais ou menos, eu nunca tinha visto a situação de precisar fazer uma vetoração sem giro com uma aeronave. Não precisei passar por isso no meu estágio. E aí foi um dos exercícios no treinamento
E na semana seguinte que eu voltei do treinamento, que eu estava ali trabalhando, eu precisei Olha usar uma só. vetoração. Eu falei, gente, que sorte que eu fui, que é semanal, né? Cada semana vai uma equipe fazer o treinamento. E foi justamente, eu fui na semana correta, que na semana seguinte eu estaria de serviço e precisei usar exatamente aquele aprendizado que eu tinha aprendido uma semana atrás. Olha só. É muito proveitoso. É Explicando o que interessante, seria uma né? vetoração sem giro. Eu já a gente ia tá falando. perguntar, né? Porque eu não tenho a menor ideia. Eu fiz cara de entendida assim. Sim, uma vetoração sem giro. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, uma aeronave ela tem o seu equipamento que dá a direção ali, os vetores, a proa que ela está mantendo, entendeu? Então, se um controlador, por exemplo, ele fala assim, ó, um exemplo daquele avião ali, November 408 Fox Juliet. Ele vai falar para o cara curvar à esquerda numa proa 300, um exemplo, né? Então, o equipamento daquele avião vai dar garantia que ele vai manter aquela proa 300. Agora, se ele tiver uma perda elétrica e perder esse equipamento, aí vai ter que ser usada essa vetoração sem giro, que é o controlador não falar uma proa em número, mas falar uma proa à esquerda. Curva à esquerda agora. Então, quando o avião vai curvando, o avião não tem direção nenhuma. Então, curva à esquerda agora. Quando ele atingir pelo radar a proa que o controlador quer, aí o controlador vai falar, considerando um raio de curva e a velocidade do avião, vai falar, pare a curva agora. Entendeu? Inicie curva agora. Sim. São comandos de inicie curva e pare curva, para que essa proa que o controlador solicitou seja atingida. E tem que entendeu? ser no momento exato. Tem que ser. Exatamente. Se né? você passar um pouquinho, por exemplo, se você não considerar igual um avião desse que está na nossa frente aqui, que é um avião rápido, se você não considerar essa velocidade, E o raio de curva. o raio de curva, né, através dessa velocidade, você não vai conseguir atingir aquela proa, vai passar ou vai ficar menos, entendeu? Então é tudo muito calculado, preciso, e esse treinamento ele é ótimo para isso daí. Entendeu? E o foco tem que ser total, né, Não, gente? 100%, E a gente falou agora há pouco, em outro episódio, sobre inteligência artificial, sobre automação, sobre como a tecnologia está fazendo a aviação executiva, especialmente, avançar. Major, o senhor acredita que, no futuro, algumas funções hoje desempenhadas pelos controladores serão substituídas ou o fator humano ainda vai ser preponderante, indispensável? Olha, o fator humano, ele está muito presente. Assim, a tecnologia, nós não temos como precisar até onde ela vai chegar. Até onde vai, né? Porque a gente já está assustado, né, com o que está muito difícil acontecendo. a gente poder afirmar qualquer coisa, mas hoje, com o que a gente tem de informação hoje, o fator humano ele é muito presente e essencial para que aquela situação ocorra de forma segura e controlada. Um exemplo, eu trabalhei também com investigação de acidentes aéreos, né? E cerca de 80% dos acidentes tem o fator humano presente. Então, se tem essa quantidade toda de fator humano presente, é porque realmente o fator humano ele tem um impacto grande na atividade. Então, até a gente chegar ao ponto da tecnologia conseguir substituir por completo essa atuação do fator humano ali, eu acho que vai demorar um pouquinho. Né? Minha E o opinião. mercado, e há um mercado, então, para jovens profissionais que buscam essa formação? Tem. Nós temos mercado. Assim, é uma qualificação, né, contínua, como nós estamos comentando aqui, e são portas que se abrem, que as novas tecnologias estão aí, a pessoa precisa estar atualizada com esses conhecimentos, né, para poder acompanhar o mercado. O que o público em geral não vê sobre o trabalho de vocês, mas que deveria saber? Olha, eu acho muito interessante o seguinte, olha para esse céu enorme que a gente tem aqui. Parece que é impossível, nesse céu tão grande, um avião voar na frente do outro. Não, gente. Não Olha tem estrada. Como é que vocês fazem? Então, tipo assim... Temos aerovias. Mas parece Tem aerovias? estradas aéreas, né? São. Mas assim, Estradas parece que é invisíveis. impressionante. Sempre acontece de um avião, em determinado momento, às vezes de noite, 3 horas da Tá manhã, próximo. um avião voar de frente pro outro e você tem que fazer o serviço. Então essas coisas que as pessoas não enxergam, que são assim, um absurdo da aviação. Não, a gente não tem nem ideia, gente, que essas coisas acontecem. Eu acho impressionante isso, então a importância da nossa atenção Sim. Difusa, concentrada todos os dias. Por isso, porque do nada mesmo. Igual aqui, Bom Futuro, decola um avião e ao mesmo tempo vai decolar um de Cuiabá. Sim. Essa noite mesmo, né, nós estávamos de serviço, eu e o Sargento Peixoto, serviço tranquilo, nenhum avião no terminal, do nada, Exatamente. 3 aviões completamente empatados. Tivemos Olha que... só. Não podia... Parece- E pode ser a qualquer horário, A qualquer né? Pode momento. ser de madrugada. Era 2 horas da manhã. E sempre tem o controlador E à disposição. Aquela situação que aconteceu, que eu falei da decolagem aqui de Bom Futuro Sim. e uma aeronave aproximando. Eu falei para ela, estava conversando, eu falei, poxa, esse cara que está coordenado, é arriscado ele decolar na hora que o outro estiver aproximando.
E foi exatamente o que aconteceu. Ele decolou. Tinha todo momento do e a mundo gente para ele precisou decolar. Ele decolou Aham. exatamente no momento em Como que outro vocês falam? Eu tenho curiosidade de ouvir vocês falando assim. Por exemplo, num caso como esse, como é que vocês alertam os pilotos? Vamos fazer uma simulação? É, de faz a metodologia? voz. Olha, eu faz a voz. Você vai ser o piloto do avião que decolou de Bom Futuro. Isso. Decolando de Bom Futuro? E eu vou ser o que está aproximando. Uhum. Eu vou ser o controlador falando que está aproximando. Vai lá. Controle Cuiabá, Papatango, Vitor November Fox, decolado de Cuiabá, decolado de Bom Futuro na Produtrevo do Manso. Papatango Vitor November Fox, controle Cuiabá, contato radar na decolagem. Atende-se a um tráfego aproximando no setor sudeste para Cuiabá. Devido a esse tráfego, suba restrito 3.000 pés, QNH1013, para evitar essa aeronave, mantenha a proa norte devido a essa aeronave. O limite 3 minutos na proa. Após 3 minutos, é autorizado reassumir a subida para o seu nível final na proa do destino. Ciente, mantendo restrição 3.000 pés, QNH1001, no 3, mantendo proa norte após destino. Gente, é impressionante, é incrível, Isso é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olha, é incrível Pessoal, realmente esse trabalho e que legal a gente bater esse papo e Sim. poder apresentar ao público um pouco, né, sobre comunicar um pouco a importância desses profissionais. Para encerrar, eu queria que vocês dissessem assim, qual que é o maior aprendizado que a carreira de vocês já proporcionou no controle aéreo, seja na vida pessoal ou profissional, porque eu acredito que as experiências são muitas, né? Sim, acho que me ajudou muito no controle emocional. Me evoluiu muito nessa parte. Gente, dá pra ver. É visível. Desculpa te interromper, mas assim, dentre todas as pessoas que a gente já entrevistou, é impressionante como eles são assim, ó, calmos, posturados, falam com uma tranquilidade e passam essa tranquilidade pra gente. É uma característica realmente de vocês, né? Que bacana que a gente consegue passar. E é porque verdade. isso que nós precisamos passar para os pilotos. Então esse foi um grande aprendizado que você leva pra vida. Para mim, sim. Para mim, enquanto militar, nós temos pilares básicos no militarismo, né, como disciplina e hierarquia. E assim, eu acho que a disciplina é fundamental nessa nossa atividade, porque nós seguimos uma série de protocolos. Então nós precisamos ser fiéis a todos esses protocolos, conhecê-los muito bem para poder aplicá-los com segurança e poder prestar um serviço de qualidade. Então, junto com a minha carreira, eu tenho mais de 20 anos de Força Aérea, o que mais agregou para mim como pessoa foi a questão da disciplina e poder prover esses serviços com qualidade, poder dar um retorno para a sociedade em forma de trabalho. Isso é muito gratificante para mim. Muito bom. Para mim, assim, além dos pilares que o Major falou aqui, né, disciplina e hierarquia, que são conceitos básicos do militarismo, para mim, acho que a frase que mais me baseia é o espírito de corpo. É o que é um lema que a gente aprende muito também na escola de formação militar. E muito dessa calma que a gente tem, dessa tranquilidade, é muito dos treinamentos militares também que a gente passa durante 2 anos treinando isso daí para ter a tranquilidade em situações emocionais. Mas o espírito de corpo é o seguinte, a gente precisa entender que tudo o que funciona na aviação, na verdade, acho que todo mundo tinha que entender isso. É uma engrenagem, entendeu? Então, Tá tipo ligado, assim, né? Sem um piloto, não tem o controlador. Sem um controlador, não tem um piloto. Aí, beleza, mas sem a metodologia também é impossível um controlador controlar. Então, tipo assim, tudo funciona muito bem. Às vezes o piloto talvez não está no seu melhor dia. E o controlador tem que entender isso, entendeu? Então, assim, o espírito de corpo baseia para mim todos os pilares da minha vida de 10 anos de Força Aérea Brasileira, entendeu? Que legal, gente. Que aula, hein? De bastidor, de segurança. Quero agradecer Major Antônio Costa, a Sargento Yasmin Santana, ao Sargento Nicolas Peixoto, por compartilharem com a gente um pouco dessa rotina, dessa responsabilidade, da experiência técnica, a paixão que existe por trás de cada voo e de cada voo seguro, viu? Muito obrigada. Nós te agradecemos a oportunidade. Obrigada. Orgulho do trabalho de vocês, viu? Para quem acompanha a gente aqui, tem mais episódio, tá? Da Bom Futuro Aviation Experience. Fique com a gente aqui nesse link que já já a gente volta com mais convidados especiais. Até o próximo voo. Tchau, tchau.